Bom dia. Eu vou fazer uma pergunta antes de nós iniciarmos essa nossa conversa sobre um tema muito difícil, mas que faz parte do nosso contexto social. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem fica à vontade para ficar mais próximo de nós, assim? Quem está sentado lá atrás, puder vir um pouco mais para frente. Vocês ficam à vontade para mudar de lugar, é tranquilo. Quem não quiser, não tem problema. Mas se você puder mudar de lugar, vir um pouquinho mais para frente para nós ficarmos mais perto, conseguimos conversar assim, eu conseguir entender a tua dúvida, ler seu olho para imaginar o que você está pensando, vai me ajudar bastante. Ótimo, que bom. Bom estar aqui com vocês. Um tempo que eu entendo que Deus preparou a todos nós para entendermos um tema que tem mexido com vários segmentos da sociedade e que nós precisamos aprender a lidar com isso, né? Mas antes de nós iniciarmos a palestra, eu vou me apresentar a vocês. Meu nome, como a Thelma falou, é Terezinha Neves. Eu gosto muito de ações sociais, de trabalhar com ações sociais. Tudo que eu puder fazer para ajudar a sociedade em que eu convivo, no contexto social que eu estou inserida, eu vou fazer. Por isso que eu estou aqui. Antes de qualquer coisa, eu estou aqui porque eu faço parte dessa sociedade. E eu não posso perder nenhuma oportunidade de somar com um pouco que eu sei para ajudar os membros dessa sociedade que eu pertenço. A minha formação, eu sou graduada em Direito, fiz uma pós-graduação em Direito Constitucional e Administrativo, tenho uma outra pós em Políticas Públicas de Gestão Governamental, fiz um mestrado em Ciência Política e estou fazendo um doutorado em Ciência Política. Mas eu confesso para vocês que pensar políticas públicas é a bandeira assim, do meu coração. É o curso que eu mais gostei de fazer. E o que é pensar políticas públicas? É pensar em ações que o poder público possa fazer em prol da sociedade. É pensamento e ações do poder público, que é o poder do povo, para o povo. Então esse é o meu objetivo quando eu falo que eu prefiro e gosto muito de trabalhar com políticas públicas, né, Denis? Então nós estamos aqui para fazer essa palestra pensando sempre no social. Eu queria bem rápido apresentar para vocês as pessoas com as quais a gente trabalha, está com a gente no nosso dia a dia, não sei onde estão, mas está ali a doutora Paula. A Paula é advogada, cuida das crianças para mim quando é necessário. Na palestra nós separamos as crianças no momento que é necessário, né? E nós temos muito cuidado no trato desse tema com as crianças. Então a doutora Paula cuida também dessa parte da nossa equipe. O William está filmando, né, William? Faz parte também da nossa equipe. Denis e a Flávia, irmãos queridos, amados, também está com a gente. Irmã Neuza, que é filha Batista, né, pastor? Né? Irmã Neuza, fica em pé. Ninguém te conhece, irmã Neuza, aqui? Será? Irmã Neuza é filha Batista. Minha querida que está com a gente, nos abençoando, também somando os nossos projetos. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada por vocês estarem aqui. Mas eu acho que a gente pode já começar esse tema, que é bastante difícil. Por que eu trato do tema pedofilia? Porque eu assessorei o senador Magno Malta na CPI da pedofilia. Quem conhece o senador Magno Malta já ouviu falar de alguma forma. O senador Magno Malta, na minha opinião, é o parlamentar ou talvez a pessoa que mais conheça sobre o tema pedofilia no Brasil. Por quê? Porque ele foi o autor do projeto que instituiu a CPI da pedofilia no Senado Federal, na verdade no Congresso Nacional. E nesse tempo que a CPI funcionou, foram apurados muitos casos de pedofilia, muitos. E nós vimos na imprensa, né, as várias ações da Polícia Federal, da própria CPI, e foi uma operação, um trabalho comandado pelo senador Magno Malta. O senador Magno Malta é um homem de Deus, uma pessoa que conhece Deus,
e é uma pessoa que tem trabalhado muito, muito em prol da sociedade. Eu assessorei a senadora aqui em São Paulo pela CPI da pedofilia, e nós fomos em vários lugares, fizemos várias oitivas e acompanhamos todo o processo da CPI da pedofilia no Brasil. Então, eu acabei tendo bastante contato. Eu já trabalhava na defesa da criança e do adolescente contra o abuso sexual infantil, mas nesse tempo nós aperfeiçoamos o nosso trabalho, porque nós vivenciamos tanto a medida preventiva contra a pedofilia, como a defensiva das nossas crianças, infelizmente vítimas desse monstro. Então, é um trabalho que nós conhecemos e desenvolvemos, por isso que nós trazemos essa experiência para a sociedade. Então vamos lá, direto ao assunto. O que é pedofilia? Pedofilia é o desvio da preferência sexual. Deixa eu só fazer um parênteses, mais um. Pais que trouxeram os filhos, fiquem bem tranquilos. Algumas coisas a gente pode falar aqui, outras não podem. E o que não puder falar, a gente vai separar as crianças, tá? Mas o que nós falarmos aqui para as crianças e para vocês, é porque pode e é porque é importante que as crianças entendam. Porque elas são as vítimas, elas precisam saber como agir quando elas estiverem sofrendo uma tentativa de abuso sexual infantil. Então, às vezes, existe um pouco de tabu de nós, pais, é lógico, nós protegemos os nossos filhos. E não deixá-los ter contato com esse tema. Mas, se nós não deixarmos que eles entendam o que é pedofilia, nós damos comidinha para o pedófilo. Nós abastecemos o pedófilo quando nós fazemos isso. Então, nós vamos orientar as nossas crianças, para que elas compreendam quais são as ações do pedófilo. Então, algumas coisas eu vou precisar falar, mas fiquem tranquilos que eu estou bastante preocupada com as crianças, tá bom? Desculpa, gente, estou um pouco gripada, mas vamos lá. Então, pedofilia é o desvio da preferência sexual. Obrigada. É assim, nós sabemos que o homem se relaciona com mulher, mulher se relaciona com homem. Isso é o normal para nós, não é isso? Meu pai, papai casa com mamãe, mamãe casa com papai. Essa é a regra geral, nós aprendemos assim, não é isso? Quando ocorre de um interesse sexual, ser por uma criança, ser por uma outra pessoa que fuja da nossa normalidade, precisa ficar atento. No caso da pedofilia, é um desvio de preferência sexual porque o homem ou a mulher, ela tem uma preferência por criança. É horrível isso, mas ela tem preferência por criança. Olha, pedofilia também é fantasias, desejos e atos sexuais em que a pessoa tem predileção por crianças, inclusive recém-nascidos. É isso mesmo, é terrível mesmo. Dá agonia de falar sobre esse tema, mas a gente precisa ter contato. Eu vivenciei, já de pronto, uma das oitivas que nós fizemos, um médico que abusava sexualmente de uma criança, uma bebê de 2 meses, no consultório pediatra. É um monstro, existe em toda esquina, é muito mais comum do que se possa imaginar. Olha lá, praticados por indivíduos conscientes de tudo que fazem, em alguns casos são considerados como transtorno mental. Eu não vou entrar nesse debate com vocês, que são teses. Eu tenho muita dificuldade para trabalhar com a ideia de transtorno mental, a razão de a maior que 5%. Eu acho que pode ocorrer, porque toda regra tem exceção, mas poucos são transtornos mentais, na minha opinião. Tem outras teses, pessoas que acham que é um problema psicológico. Eu tenho uma outra ideia sobre isso. Eu acho que é de caso pensado, a ação do pedófilo ela é programada, ela é estruturada, ela leva tempo, não é uma coisa assim. Então, a pessoa que faz todo esse trabalho devagarzinho, é o cara da minha família, é o pai, é a mãe, é o tio, ele não tem transtorno mental. Ele é um monstro mesmo.
Agora, tem exceções, toda regra tem exceção. Mas como quando a gente fala para a sociedade, e quando a gente pensa políticas públicas para a sociedade, a gente não pensa para exceção, a gente pensa para regra. Então, eu prefiro trabalhar que ele é um monstro e que ele mexe com as crianças porque ele não entendeu ainda o que ele está fazendo aqui na sociedade. E ele precisa ser punido por isso. Qual que é o objetivo, então, dessa nossa palestra? É alertar e esclarecer famílias sobre o terrível problema que é o abuso sexual infantil. Por que a gente vai falar esse monte de coisa chata? Porque eu preciso alertar as famílias do Brasil. Por que preciso? Porque, olha lá, o Brasil é o 4º país em crimes de abuso sexual infantil. O 4º país em crimes de abuso sexual infantil. E é o primeiro em pornografia infantil. É o primeiro em pornografia. Aí você fala assim, como assim pornografia? Como assim ele é o primeiro em pornografia? Sabe por quê? Porque mais do que abusar dos nossos filhos, o pedófilo gosta de fazer imagens. Ele não só quer satisfazer a sua necessidade, entre aspas, que não é uma necessidade sexual, mas ele gosta de fazer imagens. Por quê? Porque ele vende. Sabe quanto custa hoje um vídeo? De aproximadamente 10, 15 segundos, 10 mil reais. De ele abusando de uma criança. Ou se não for abusando em posições eróticas, em exposições que ele possa deixar a criança exposta de um jeito ou de outro, 10 mil reais pelo menos, um vídeo desse. Então, há um comércio. Vocês sabiam o que é um comércio? Alguém aqui sabia disso? Existe um comércio de imagens de criança abusada sexualmente no Brasil e no mundo. E o Brasil é o primeiro. É o que mais comercializa imagens das nossas crianças. Sabia disso? Alguém sabia que o Brasil é o primeiro? Viu por que a minha preocupação em estar aqui? Viu por que o pastor parou? Vamos abrir um espaço da agenda da igreja para falarmos sobre pedofilia? É muito mais perigoso do que a gente possa imaginar. O que é o abuso sexual infantil? É o ato praticado por pessoa que usa criança ou adolescente para satisfazer esse desejo sexual. Então, o que ele faz? Por que abuso sexual infantil? Porque ele quer satisfazer, como eu já disse, o desejo sexual dele, mas não é um desejo sexual porque ele tem uma necessidade sexual, é porque ele tem uma necessidade sexual por criança, né? É específico. Qualquer relação de natureza erótica ou exploração sexual. Então, assim, ele pode ter aquela ideia de incentivo, de escravidão, de turismo, de pornografia. Não tem, assim, uma situação específica que ele escolhe. Cada caso é um caso. Ou ele pode ter várias características. Esse monstro pode ter várias características. Pode só fazer uma questão relacionada à pornografia ou à escravidão. É aquela história, a criança é hipossuficiente, né? Ela é indefesa. E tem gente que acha que é interessante ela poder sobrepor aquela condição de eu mando ditas regras, sabe? Tem esses monstros aí. O abuso sexual ele pode ocorrer com ou sem contato físico, por gestos, por fotos, por beijos, por carícias e o próprio ato sexual. Sabe por que é importante você entender que é com ou sem o ato físico? Agora eu queria falar um pouquinho com as crianças. Crianças, vocês estão me ouvindo agora? As crianças, faz um gesto para ti. Deixa eu falar uma coisa para você extremamente importante agora. O pedófilo, ele nem sempre é descoberto. Precisa ter muita experiência para saber que ele é um pedófilo. Se você andar na rua, você não sabe que ele é um pedófilo. A gente suspeita de um bandido, de um traficante, por algumas ações, né? Sei lá, a gente suspeita, mas do pedófilo não dá para suspeitar. E como que acontece a ação do pedófilo? Um carinho em você. Amiguinho, vem lá, faz um carinho, aí você pensa, o tio está fazendo um carinho, o tio está dando um abraço, o amiguinho está fazendo um carinho, mas ele chega bem devagarzinho com alguns gestos, com alguns contatos. E você não sabe exatamente qual é a intenção dessa pessoa. Por isso, todo e qualquer contato físico com você, que não seja o seu pai ou sua mãe, na frente de mais uma pessoa, é complicado.
Eu não quero que você desconfie do seu pai, da sua mãe, da sua tia, não é isso. Nós vamos ter um momento, inclusive a entrega de uma cartilha que explica para você que o nosso objetivo não é te afastar dos teus familiares e das pessoas que gostam de você, mas o nosso objetivo é explicar para você que essa história de ficar encostando a mão em você, criança, ficar querendo fazer muito carinho, ficar beijando muito você, não precisa disso. Não precisa. O papai é carinhoso, a mamãe é carinhosa, e é super importante que nós adultos, agora pais, quando formos fazer carinho nos nossos filhos, para ajudá-los a ter visão crítica, façamos na frente da mãe, façamos na frente da avó, na frente de alguém. Porque o que eu ensino para as minhas filhas, eu tenho 3 filhas, o que eu ensino para as minhas filhas, todas as vezes que eu quero fazer um carinho em você e o meu marido, o Celso também, a gente procura fazer quando tem mais uma pessoa. Porque quando só está você sozinho e o carinho começa a ficar demais, muitas vezes o pedófilo é o próprio pai. Aliás, a maioria das vezes é o próprio pai. Eu vou mostrar para vocês depois um vídeo que foi o próprio pai. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, crianças? Toques de carinho, por favor, pais, se vocês conseguirem estabelecer isso na sua casa, façam com a mãe perto, com a avó perto. O papai e a mamãe pode. Gente muito distante, querer fazer carinho em você, longe de outra pessoa, separado, não faz. Fala, eu aceito o seu carinho, mas minha mãe e meu pai poderiam estar perto quando o senhor for me dar um beijo? Minha mãe e meu pai podem estar perto quando o senhor for pegar bastante na minha mão? É assim. Toque é uma coisa muito perigosa, sabe por quê? Porque no começo você vai achar que ele é amiguinho, ele está querendo te ajudar, ele está te fazendo carinho, mas esse é um processo de preparação para ele conseguir o que ele precisa, que é ter acesso a você, ao seu corpo. Então presta bastante atenção na questão do toque. Mais para frente a gente vai falar melhor sobre isso. Sobre a parte final dessa carícias, o próprio ato eu não vou falar, falo depois com os pais. Com violência, usando a força física ou ameaças sem violência. Ó, o pedófilo até pode te pegar à força, viu, criança? Você está ali na sua casa, você está no quintal, você está brincando, ele até pode mesmo chegar e vir te pegar à força. Pode existir essa possibilidade, mas é exceção. Ele não faz isso. O pedófilo dificilmente faz agressão, mas isso pode acontecer. Mas ele faz ameaças, ele faz assim, ele faz carinho em você, ele te conquista e depois o que ele faz? Ele fala que vai matar a tua família se você contar para o seu pai, para sua mãe, para sua avó. Ele fala assim, se você falar para alguém que eu encostei em você, eu fiz um carinho, eu vou matar o seu pai e a sua mãe. Eu sei onde ele trabalha, eu sei qual é a hora que ele pega o ônibus, eu sei por onde ele passa, então eu vou matar seu pai e sua mãe. É mentira, ele não vai matar o seu pai e sua mãe. Pedófilo não mata ninguém, ele é sem vergonha. Ele é covarde. Pedófilo não mata ninguém. As crianças dão um gesto assim para mim, para eu ver se vocês estão entendendo. Vocês entenderam? Pedófilo não mata mamãe, não mata papai. Mentira. Sabe por que ele faz isso, crianças? Porque ele quer deixar vocês amedrontados para eles continuarem abusando sexualmente de vocês. Então, quando falar para você, não conta para o seu pai, não fica com medo não. Vai lá e conta para o pai, ó pai, tal dia, aquela pessoa foi lá, mexeu no meu braço, fez tal coisa. Não fique com medo porque ele não vai matar, porque ele não mata ninguém, ele é medroso. Tá bom? Combinado? Fala sim ou não? Criançada, sim ou não? Então, tá bom. Então, já sabe que ele é covarde. Então, ele não vai matar ninguém. Outra coisa que é uma característica forte do pedófilo. Crianças também. Sabe como ele chega em você? Ele sabe que você quer um carrinho. Fala um carrinho, meninos. Como que é? Hot Wheels. Você curte Hot Wheels. Tá vendo, criançada? Aí fala, eu vou te dar um Hot Wheels. Aí ele chega aquele Hot Wheels lindão, assim, bonitão, cheio de aqueles riscos na lateral. Fala, olha, eu trouxe um presente pra você, porque eu gosto de você. Fica todo feliz, não fica? Se alguém te der um Hot Wheels agora? Não, eu quero te dar um Hot Wheels, eu não sou pedófila. Você não vai ficar feliz de receber um presente meu? Porque a princípio você não sabe quem é o cara. Aí ele te dá um carrinho. Crianças, dá uma Barbie. Meninas gostam de Barbie? Gostam. Aí o monstro do pedófilo, ele chega lá e te dá uma Barbie de presente. Aí ele dá o que você vai, ele te dá o doce que você gosta. Ele te dá o bombom que você gosta, que a criança gosta. Porque ele quer te conquistar. Então vamos combinar uma coisa hoje aqui com a tia? Nada de receber presente de estranho sem conhecimento do papai e da mamãe. Faz assim se você entendeu. Nada. Se entregou,
você até recebe. Você não vai ser mal educado, não posso ensinar os filhos dos nossos ouvintes hoje serem mal educados. Mas o que vocês fazem? Pega o presente e chega no papai e fala: papai, fulano de tal me deu esse presente. Sabe, o que eu faço? O papai já vai ficar esperto, porque já está sabendo, e vai ficar atento, vai falar: olha, recebe o presente, mas toda vez que ele se aproximar e te der qualquer presente, você me avisa. Eu quero acompanhar esse processo. Muitas vezes é um pedófilo, mas não é. O cara está sendo até atencioso. Então também nem todo mundo é pedófilo, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, papai e mamãe pertinho acompanhando. Quem recebe presente, doce, quem deu, como não deu. Tá bom? Criança contando pro pai tudo que ganhou. Doce, bala, chiclete, presente, brinquedo, Hot Wheels, Barbie, tudo. Beleza? Certinho? Não entendi, crianças. Faz a simpatia. Ah, então tá bom. Então vocês entenderam. Vamos lá. Onde e como pode ocorrer o abuso sexual? Pode ocorrer dentro da nossa própria casa. Na minha própria casa vai entrar um pedófilo? Será? É possível. É possível. Então, como que a gente se previne disso? Papai e mamãe, seu filho não pode ficar sozinho com um adulto. Ainda que esse adulto seja o tio, seja o vovô, seja a vovó, porque existem mulheres pedófilas, viu, gente? Não é só homem, existem mulheres também. Então, seu filho não fica sozinho com um adulto que você não possa controlar. Então, se ficar, quando chegar à noite, for necessário, porque nós trabalhamos, não é? E às vezes nós precisamos deixar os nossos filhos com algumas pessoas. Com alguém que cuida, com o vovô, com a vovó, não é isso? Quem aqui trabalha e precisa deixar, às vezes, os filhos em algum lugar, ou precisa ir para um compromisso, a gente às vezes precisa. Mas bem conversadinho com o teu filho. Olha, você vai ficar com a titia tal, mas pensa bem, olha, vou te explicar bem, não pode encostar em você, não pode tocar qualquer atitude estranha, além do normal, de te dar uma refeição, de cuidar, de conversar com você. Gostou? Teve toque, avisa pra mamãe. Teve toque, avisa pro papai, só pra gente ficar sabendo. Eu só quero ficar sabendo. Então orienta os teus filhos. Pode ficar, mas tem que ser sob orientação. Tá bom? Por isso que é possível que aconteça na casa. Mas se você orientar, não vai acontecer. Por que na casa? Porque pode ser o tio, o avô, o vizinho. Olha, eu acompanhei um caso, agora na CPI da pedofilia, que o cara era o grande amigo da família. Grande amigo da família. Ele cresceu com o pai da criança, era amigo de infância da criança, e entrava na casa, abria a geladeira. Sabe essa pessoa que tem intimidade na sua casa? Entra, come, abre a geladeira, dormia. De final de semana ia para lá, dormia na casa. Quando aconteceu, aí falou para a criança que ia matar o pai, papapá, a criança não contou nada. E depois vocês vão ver como as crianças ficam quando estão sendo vitimizadas por esse monstro. E aí, quando eu fui conversar com o pai, ele falou: eu não acredito que essa pessoa fez isso. Ele não fez isso, ele é meu irmão. Eu convivi minha vida inteira com ele, eu tenho 40 anos, faz 40 anos que eu convivo com ele. Eu nunca imaginei, nunca vi essa atitude dele, eu não acredito. E a criança ficava do outro lado, eu conversando com os dois. E a criança ficava do outro lado assim: mas ele fez, papai. Mas ele fez. Ele falou: eu não acredito. Eu não consigo acreditar. E a criança chorava, tipo assim: meu Deus, eu sou vítima 2 vezes. Entende? É possível, gente. É possível. Pedófilo tem em todo lugar. Pedófilo tem na igreja, no poder judiciário, no poder público, tem na creche, tem na escola, tem na sua casa, tem na família, tem no parque, no cinema, tem em todo lugar. Pedófilo é uma praga, tem em todo lugar, então é possível. Não desvalorize a informação do teu filho, por favor. Não estou dizendo que você, a qualquer fala, não é isso. Mas investigue, fique perto, presta atenção no teu filho. Pode acontecer na rua, no parque, na praia, na vizinhança, na escola. Pode ter professor pedófilo? Até pela relação também de estar acima. Então assim, ele te dá regras, ele te dá nota, ele te passa de ano. Não é assim? A gente pensa assim? Aí então ele fala: tudo bem, se você deixar ele te tocar, você vai conseguir passar de ano. É assim que ele fala?
Você vai conseguir. Ó, você precisa de nota? Tá bom, então a gente precisa conversar no intervalo. Eu vi vários casos de professor. Eu não estou expondo nenhuma categoria de profissionais. Eu estou falando que todos, em todo lugar, pode existir. Mas eu vi várias situações de professor na escola. Então, preste atenção. Na igreja evangélica, na igreja católica, na igreja... Pode. Eu já vi maestro de orquestra infantil que abusava da criança, do aluno da orquestra infantil. Eu já vi pastor, eu já vi padre. Vocês viram aqueles padres que foram presos pela CPI da pedofilia? Vários. Vocês lembram de um que tentou enrolar o senador Magno Malta no meio da oitiva, com a imprensa na frente, ele deu voz de prisão? Quem viu essa ação dele? Que ele falou, você vai preso agora e sai agora daqui. Que palhaçada é essa? Ele fez isso no meio da oitiva. Então, tem em todo lugar. Até o próprio senador Magno Malta, o cara quis enrolar, pra você ver como ele é complicado. Então, tem em todo lugar. Consultório médico, falei desse médico, né? Que abusava quando ia fazer o exame na criança com a mão. Entende? Então tem. Presta atenção no teu filho. Essa história de deitar a criança lá para o pediatra e olhando, eu vou ali, vou pegar uma coisa na bolsa, eu vou ali no banheiro e já volto. Não existe isso. Seu filho não pode ficar sozinho com ninguém que você não conheça, nem com quem você conhece. Imagina com quem você não conhece. É muito perigoso. Pode ser por contato pessoal, por telefone e o pior nesse tempo é a internet. Criançada, olha pra mim. Quem conhece a internet, já mexeu na internet alguma vez? Levanta a mão. Eu queria que os pais olhassem. Quem não estiver vendo, olha. Quem aqui já teve acesso à internet? Criançada mexe na internet? Olha isso, gente. Olha o perigo que é a internet. A internet é perigosa. Você sabe por quê, crianças? Presta atenção na tia. A internet é assim. Lá do outro lado, o pedófilo de 50 anos vai falar para você que ele tem 12. Ele vai falar com termos de criança. Ele vai ter claro lá com você, vai botar uma foto de um gatinho, viu, meninas? E vai ter claro com você como se ele estivesse te paquerando, ou vai ter claro com você, para os mais novos, como se ele estivesse brincando com você via internet. Mas ele é um pedófilo de 40, 50 anos, percebe? E aí ele tenta ganhar a tua confiança, isso leva meses, não é de um dia para o outro. Ele vai muito tempo falando com você, aí amanhã depois virou teu amiguinho, ele não vai para direto, nas vias de fato, não. Ele vai falando com você devagarzinho. Aí um dia, ele percebe que está ganhando espaço, que ganhou a confiança, ele dá o bote, como diz minha mãe. Entendeu? Então, se você não conhecer com quem você está falando lá do outro lado, lá da telinha, você pode falar? Responde pra tia. Sim ou não? Hã? Não ouvi. Não pode falar com quem a gente não conhece. Se eu não sei quem é, não é amigo do papai, não é amigo da mamãe, não é amiguinho da escola que você conhece a família. Você vai conversar com essa pessoa? Você conversa com estranhos na rua? Papai e mamãe não falam pra você que você não pode conversar com estranhos na rua? A internet é uma rua. A internet é uma rua que a gente anda, só que é uma rua chique. Entendeu? Mas é uma rua. Tem gente estranha. Tá todo mundo andando naquela rua. É um parque esquisito, um monte de gente estranha. E você tá caminhando nesse mesmo parque com essas crianças. Então, papai e mamãe me ensinam que a gente não fala com estranhos. Na internet a gente também não fala com estranhos. Se vocês suspeitarem de alguém que está falando, chamando muito você sem você conhecer, eu falo isso para minha filha. Eu tenho uma filha de 17 anos, a Larissa, tem uma de 9 que é a Laura, e tem a Sofia de 1 ano e meio. Para a Laura, já falei para a Larissa muito isso, e para a Laura de 9 anos eu continuo falando que ela está naquela fase perigosa, de contato com a internet, mais ainda. E eu falo, filha, te chamou para adicionar, você me chama. Primeiro que, depois eu vou falar para vocês, mas quem adiciona os amigos da minha filha sou eu, tá? Minha filha não adiciona amigo no Facebook, no Twitter, lugar nenhum, eu que adiciono. Sou eu que adiciono os amigos dela. Eu entro no perfil, eu investigo quem é. Ela está proibida. Se ela adicionar um amigo sem a minha autorização, ela vai pensar. Eu que adiciono amigos da minha filha de 9 anos. Da minha filha de 17, ela já adiciona sozinha, sob a minha investigação. Quase todos os dias, agora eu estou numa fase muito difícil, mas quase todos os dias eu entro online, eu tenho a senha no Facebook dela, no Twitter dela, e eu vasculho, mexo em tudo. Mamãe e papai que não sabem mexer na internet, faz um cursinho, vai procurar saber, pergunta para o teu filho que te conta tudo, que você vai ficar expert. Você não precisa pagar professor não, porque eles sabem
tudo de internet. Quando eu me banano e eu não sei mexer, a minha de 9 me dá uma aula. E vira e mexe, eu não sei mexer não. Sempre me perco. E a minha de 9 ainda tira o sarro da minha cara. Ah, mãe, é só apertar esse botãozinho aqui. Eu falo, né, desculpa, né? Eles sabem tudo de internet, gente. Essa meninada, ela ri, não é? Ela, você dá aula pro papai? Sabe tudo de internet, a gente não sabe nada. Então o que você faz? Cuidado para você não tomar, como diz a Paula, um caldo do teu filho. Entendeu? Porque ele dá um caldo na gente. O que você faz? Se ele não te ensinar totalmente, vai buscar de algum jeito. Com alguém que conhece informática, entra no Facebook, aprende o que é Facebook, começa a adicionar os amigos dele. Sabe o que eu faço? Eu entro na lista da minha filha. Quem tem Facebook? Mãe e pai aqui. Mãe e pai que tem Facebook. Presta atenção vocês o que eu faço. Eu entro na lista da minha filha, vejo quem são os amigos dela, e o que eu suspeito eu peço para adicionar. Aí o cabra me adiciona, porque se ele me adicionar eu não consigo mexer. Por ela eu até consigo, pelo dela eu consigo mexer. Mas eu peço para ele me adicionar para eu criar um relacionamento com ele, para eu ir olhando o post dele direto. Aí quando eu suspeito dele eu falo, você vai bloquear essa pessoa. Por que, mamãe? Porque ele é perigoso. Esse vai ser bloqueado hoje. Sabe a pedofilia, filha? Sei. Sabe aquela coisa de não falar com estranho? Sei. Esse cara você não vai ter mais como amigo, tá bom? Beleza? Combinado? Combinado. Vamos bloquear então. É assim. Entendeu? Então a gente faz assim pra gente proteger os nossos filhos. Tá bom? Internet é muito perigoso, muito mesmo. Mas é possível por telefone? É possível porque ele fala na internet com você. Aí ele pega o teu telefone e ele também começa a te ligar. Porque pelo telefone, ele consegue saber melhor se você está em casa, se os pais estão em casa. Porque quando liga, normalmente, isso em pesquisa realizada até pela CPI, não são as crianças que atendem. No primeiro momento, quem atende são os pais. Na sequência, são as crianças. E eles controlam se os pais estão em casa ou não, pelo telefone, para ele poder ganhar espaço com as crianças. Eu vou contar para vocês, agora tem um telefone, um caso que eu acompanhei até na delegacia, que nós demos voz de prisão nesse pedófilo. Ele era um porteiro, vigilante, ficava na portaria do condomínio, e as crianças desciam para brincar no parquinho. Gente, funcionário antigo, gente boa, cuidava das crianças, todo mundo conhecia. Foi muito assim, sabatinado, né, para conseguir o emprego dele. Todos falaram em reunião de condomínio, aquela coisa bem atenta por conta da pedofilia. Mas ele era um pedófilo. Aí deu um problema uma época nas câmeras internas do condomínio, e eles chamaram um técnico para mexer. Técnico é muito bom para descobrir esses negócios, né, William? Técnico, William entende disso. Técnico é muito bom para descobrir essas coisas. Mas ele também tem algo que é perigoso, né? Se você chamar um técnico e deixar seu filho lá sozinho para receber o técnico, não toma cuidado. O técnico nem sempre é bom. Eu falo bom e falo mal de você, né? Então, aí o que aconteceu? Ele chegou lá, ele ficava com as crianças, brincava com as crianças, criou um relacionamento, tudo que o pedófilo faz. Só que ele começou a levar essas crianças lá para a cabine, porque ele dava doce, porque ele dava bala, porque ele ia brincar com os bonequinhos, paranaí, enfim, depois eu vou contar os detalhes para vocês, que agora não dá. E aí, como se descobriu essa situação? Porque ele ligava para as crianças, ele escolhia a criança que ele queria aquele dia, ou as crianças que ele queria aquele dia, e ele ligava no apartamento. Se a criança atendesse, ele prosseguia: olha, dá um pulinho aqui, eu tenho doce, eu tenho uma bala. Se fossem os pais que atendessem, ele ficava quietinho e ele procurava uma outra criança. Queria te dar um toque, papai. Se tocar o telefone da sua casa e você puder, atenda primeiro. Se você puder, atenda primeiro. A gente tem a mania de jogar isso para os nossos filhos. Estou falando bobagem? Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando por mim. Atende lá, filha. Estou correndo aqui. Eu estou falando por mim. Eu faço isso na minha casa. Logo que eu faço, eu falo, meu Deus, eu tenho que ouvir com quem ela está falando. Eu mando e na sequência eu fico atenta, com medo. É muito bom quando os pais atendem, porque você ajuda a evitar que o pedófilo ganhe terreno. Porque ele, quando a criança atende, ele fala, olha esse aqui. Aí como nós descobrimos? Porque essa criança atendeu e falou, não posso, meu pai está em casa. Aí a mãe ouviu. Você está falando com quem? Não, eu estou falando com o tio lá, que ele falou que tem umas crianças lá brincando, lá embaixo, e eu estou falando com o tio. Isso foi uma vez, a mãe se fez de boba, deixou para lá e ficou atenta, já tinha sido orientada. Inclusive, a vizinha dela é minha esteticista, minha podóloga. E eu sempre falei para essa podóloga, olha, eu fiz mais uma palestra contra a pedofilia no
tal lugar, vi um caso, sabe quando você vai comentando ali na clínica? A cada vez que você vai, e eu comentava, aí um dia chegava para a Terezinha, não vou te contar que no meu condomínio, um cara da vigia, ele era pedófilo. Eu falei, não acredito. Olha como é a coisa, eu contando e falando os detalhes. E aí, essa menina era muito amiga dessa minha podóloga, e ela já tinha informações, e essa mãe ficou atenta às ações do filho. Da segunda vez, ela deixou já de propósito. Até porque ela já tinha conversado um pouco comigo, e eu falei, ó, deixa a criança atender e fica de olho. Porque eu vou explicar para vocês, o doutor Vitório pode falar bem sobre isso, porque é um bom, um excelente advogado, o quanto é duro fazer prova contra pedófilo, né? Nós vamos falar mais para frente. Aí, a mãe deixou a criança atendeu, achando que a mãe não sabia. Ah, então faz assim. Ela vai tomar banho, eu vou pedir, falar para ela que eu vou brincar, e eu vou descer para brincar com você, eu vou avisar. Quando ela entrar no banho, eu desço. Tudo bem. Ela deixou ele descer, mas não entrou no banho. E aí desceu, ela seguiu, aí viu que ele foi direto para a cabine do vigia. Ela nem sabia direito se era o próprio vigia naquele dia, porque às vezes as crianças mesmo do prédio ligavam. Então ela não sabia se era o próprio vigia, mas ela ficou atenta, ele já foi para a cabine do vigia. Ela deu um grito pela janela, ele ficou esperto, voltou. Aí um dia deu um problema no sistema lá de câmera do condomínio, chamaram um técnico, e o técnico foi mexer e pegou várias imagens, porque ele achou que a câmera não estava funcionando e estava com problema, e a câmera estava ligada dentro da cabine e pegou várias imagens. Eu não falo que é coincidência, porque eu falo que é Jesuscidência, porque Deus protege os nossos filhos, e quando a gente ora pelos nossos filhos, Ele nos dá essa oportunidade de dar esses flagrantes assim. Só pode Deus guardando os nossos filhos. Como que sem querer a câmera desligada conseguiu pegar a imagem dessa bem na época que estava desligada? Porque quando está ligado o cara não faz, porque sabe que tem câmera. Então é Jesus. Gente, eu não tenho, vocês entendem o que eu estou falando? Pode ser meio metafísico, pode ser... Não, mas é Jesus, Ele guarda os nossos filhos. E pegou a criança e ela me ligou. Terezinha, acabamos de descobrir, o cara está na... Peraí, vamos dar uma voz de prisão no cara. Tem as imagens? Tem, beleza, então vamos pegar o cara. E aí fomos lá, uma voz de prisão, delegacia, e tal. Por que foi bom? Porque a gente tinha as provas. Se não tiver as provas, fica difícil você tentar incriminar, tipificar a ação do pedófilo. Porque, na verdade, pedofilia é o nome que se dá ao abuso sexual infantil. Né? Você vai procurar o crime de pedofilia, não tem código. O crime de pedofilia. Mas a gente chama de pedofilia o crime de abuso sexual infantil. Então, muito perigoso mesmo. Quem são os abusadores? A gente já falou. Pessoas aparentemente normais, de confiança das crianças, podendo ser amigos, vizinhos, colegas e até familiares. Aí, quando alguém te perguntar assim, fala pra mim quem é o pedófilo, você fala, pessoa acima de qualquer suspeita. Qualquer um pode ser pedófilo. Uma pessoa acima de qualquer suspeita. Muito sério, muito grave mesmo. Nós temos que ficar atentos. Como age o pedófilo, eu já falei, se infiltra na vida da criança, agindo de acordo com as suas necessidades, busca adquirir a confiança da criança ou do adolescente, oferecendo presentes, diminuindo assim a chance de se defender do abuso. Porque quando você recebe presente, você não se arma. Quando você recebe carinho, você não se arma. A criança não tem essa defesa. E é assim que ele ganha terreno e pode conseguir abusar dessa criança. Agora, isso é importante para os pais. Quais as ações nossas que favorecem a ação do pedófilo? Pais ausentes. Física e moral. Física. Aquele pai que trabalha muito, porque a gente precisa trabalhar para sustentar a nossa família, e aí ficamos muito tempo ausentes, não tem uma pessoa de extrema confiança para cuidar delas, e aí mora no quintal com várias pessoas. Eu vi, nem sei contar, quantos casos de tio, avô, parente, que mora no mesmo quintal, várias casas no mesmo quintal, e um almoça na casa do outro almoça na casa do outro, e o tio toda tarde abusava da criança. Por quê? Porque fica vulnerável a ação do pedófilo. Você quer ver dar certo com o pedófilo, esse tipo de ação. Você confia 100% na pessoa para cuidar dos seus filhos, todo dia ele está lá. Agora, na minha igreja, eu tratei de um caso recentemente, assim. A pessoa também era de extrema confiança, ela é uma menina de 2 anos, pequenininha, bebê, andando agora. Uma menina de 2 anos, e ele fazia tudo, mamadeira. É muito amigo da família, ela cresceu como irmão de criação. E aí, tudo era tio tal. Aí um dia, a criança estava mexendo muito nas partes íntimas, a mãe falou assim, por que você está mexendo tanto assim? Alguém mexeu aí? Alguém colocou a mão aí? Colocou quem? O tio fulano de tal. Mas o que ele foi fazer? Ele foi trocar sua fralda? Não.
Eu nem tinha xixi, nem tinha cocô, não tinha nada disso. Ele colocou a mão e ficou mexendo aqui. Mas ele mexeu muito, aí a mãe falou assim, eu tenho esse vídeo da mãe. É que vídeo não pode ser exposto, vídeo direcionado não pode ser exposto, é crime. Inclusive, é um projeto que veio da CPI da pedofilia, que a gente não pode cortar imagens que expõem a criança, é crime. Mas ela me mandou esse vídeo para ela poder mostrar para mim o que estava acontecendo. E a criança pegou a mão da mãe e fez exatamente como esse tio fez. E aí, como contar para o pai dessa criança, que o cara que então cresceu junto, também outro caso, que ele gostava tanto, estava mexendo na filha dele de 2 anos. Aí foi uma situação muito difícil, porque o cara já queria matar o outro cara, sabe aquela coisa? Como mexeu na minha filha, então eu vou matar esse cara, eu vou matar hoje, bom, enfim. Aí fomos administrar a situação e tentar mostrar que se você tiver uma reação brusca, rápida, você não consegue nada com o pedófilo. Você não consegue nem prender o pedófilo. Então eu precisei segurar o pai, explicar para o pai, olha, não é assim, a gente precisa ir devagar e a gente precisa fazer prova. E fui ensinando o pai, como ele, porque se ele estourasse desse jeito, não íamos conseguir ter prova nenhuma contra o pedófilo. Então, enfim, foi um desfecho legal, mas não que nós demos cana nele, porque nós não tínhamos prova. E era um risco, porque também ficou aquele negócio, a criança explicou, ele não acreditava no meio, aí o que os pais fizeram? Começaram a observar. E aí ele percebeu o pedófilo, que os pais estavam observando e se distanciou da criança. Não foi um caso que deu um desfecho de cana, de prisão, mas deu um desfecho que a gente precisava. Ele ficou esperto e percebeu que não dá mais para mexer com criança. Né? Eu não fico satisfeita, porque é um cara que está solto, que não mexe com a minha filha, mas pode mexer com qualquer outra a qualquer tempo. Mas pelo menos de alguma forma ele percebeu que a gente está orientado, se distanciou, porque a gente não tinha prova. E é muito difícil você falar, não filha, vai lá em tal lugar, encontra com ele que eu vou gravar e vou fazer prova. Pais, como é difícil pôr seu filho para fazer prova, para poder pegar o pedófilo, né? E aí, a gente faz o quê? Se aconteceu a prova, a gente até usa a prova. Mas se não acontecer, você vai expor teu filho para fazer uma prova? E como que a gente vai dar cana nesse pedófilo? Como vai prender? Olha como o negócio é polêmico e é difícil. Então, cuidado. Pais ausentes fisicamente é muito perigoso. Agora, pior, não sei se pior, é o pai ausente moralmente. O pai está na casa, o pai chega, ele tem horário para chegar, ele tem horário para sair, a mãe chega, tem horário para chegar, tem horário para sair. Mas o filho espera, ele quer conversar, ele quer dialogar, e o pai quer assistir televisão porque ele está cansado, porque trabalhou o dia inteiro, quer assistir o jornal, quer jantar e quer dormir. Tem pai e não tem, tem mãe e não tem. Aí sabe o que você cria no teu filho? Que eu crio nas minhas filhas com essa atitude? Esse filho pensa assim, o meu pai não está nem aí para mim, ele não liga para mim, ele não me dá atenção. Aí o primeiro que dá atenção para ele, acabou. Você concorda? Quando a gente tem carência de uma coisa, a pessoa supre a nossa carência, o que vai acontecer? Nós vamos ficar felizes, nós vamos nos relacionar, ter contato com essa pessoa. Então o pedófilo ele ganha terreno muito nas famílias que, infelizmente, são pais ali, presentes, cuidam. Eles acham que porque eles sustentam a família, trabalham, trazem comida para casa, pagam as contas, tá bom. O teu filho também quer um cafuné, ele quer um contato, ele quer ser ouvido, pai. Ele também quer ser ouvido. Ele quer falar contigo, ele quer contar que alguém um dia tocou o corpo dele, mas ele tem tanto medo de chegar perto, porque você não dá atenção para ele, ele acaba não contando. Aí quando ele recebe um carinho e a atenção de um pedófilo, um monstro, ele fica todo feliz porque alguém deu atenção para ele. Pais, vocês entendem o que eu estou falando? Então pais presentes fisicamente, mas moralmente ausente, não resolve nada, né? Então, faz essa reflexão, pensa nisso. De que adianta? Precisamos estar perto dos nossos filhos, né? Falei lá da falta de diálogo, uma conversa. Não quer saber, e aí, como é que foi seu dia, filho? Como é que foi? Você fez o quê? O que você fez de bom? Às vezes está correndo igual, eu corro bastante. Quando eu chego nas falei, fala para a mamãe, o que você fez de bom? O que foi mais legal nesse dia? Você comeu o quê? Você comeu quanto? Pouco ou muito? Levou lanche para a escola? Fez a lição? Às vezes parece até uma oitiva, né, com elas. Tanta pergunta que a gente faz. Mas é que eu preciso ganhar tempo, eu não posso deixar de ter diálogo e eu falo alguma coisa. Aí eu falo, quando eu vejo que eu estou exagerando nas perguntas, eu brinco. Aí brinco de cabaninha na cama, brinco de jogar os brinquedos no chão. Aí a minha bebê começa a fazer tudo que ela quer, porque depois de velhinha, por causa que eu sou mãe, sou vó, né? Porque 42 anos, uma bebê de 1 ano e meio, né? Eu sou vó. E aí ela já fica no clima de vó mesmo, ela brinca. Se eu faço isso com ela 10 minutos, ela já está satisfeita, eu posso tomar banho e posso descansar. Então, depois de algum tempo, eu aprendi que era legal fazer isso e que não precisava uma vida inteira. Não precisava quantidade, precisava qualidade. E eu percebi que eu conseguia
cuidar da minha filha e saber da vida dela durante o dia. Não é importante esse diálogo. De um jeito ou de outro, precisamos ter diálogo, fazer diálogo com os nossos filhos. A falta de ação para não magoar amigos e familiares. Gente, pelo amor de Deus, deixa eu te pedir um favor. Pelo amor de Deus, se o teu filho chegar e você falar, o tio pôs a mão em mim, o tio fez tal coisa, não ignore o teu filho. Às vezes o papai, olha, mulheres, eu sei que nós somos casados, amamos o nosso marido, e muitas vezes, quando acontece, quando a menina já é um pouquinho maior, às vezes já em fase de transição de criança para adolescente, aí vem e fala, mas também olha a blusinha que você usou, mas também olha como você passou perto do seu pai. Aí a gente joga a culpa para a criança. Deixa eu te falar uma coisa, para nós marcarmos pro resto da nossa vida, criança não tem culpa. Ah, pelo amor de Deus, não. Criança não tem culpa. Criança não tem noção, criança é criança, gente. Ah, mas ela já é maior, ela já é formada, ela tem um corpinho, ela já sabe, mas se ela fez qualquer atitude, de ela procurar, de ela estar perto, porque ela tem uma necessidade não suprida pelos pais. Porque se nós suprimos as necessidades de carinho, de atenção dos nossos filhos, ela não vai se insinuar para ninguém, ela não precisa. Ah, mas ela foi porque você não cuidou do teu filho. Não que eu esteja justificando a atitude dela, mas eu estou chamando para nós adultos, conscientes, a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. Criança não tem culpa. Ah, mas olha, ela fica lá na esquina se insinuando. Não, qual é a história de vida dela? Como foi o crescimento dela? Criança não tem culpa nunca. Então, quando teu filho chegar em você e falar que está acontecendo uma situação, por favor, dá atenção ao teu filho, ouve, valoriza. Presta atenção no que ele está falando, responde. Se você tiver dúvida, não dá uma palavra, você não precisa dar uma palavra no primeiro momento. Mas fala, tá bom. Ouve, pais, ouve os teus filhos, por favor. Porque quem não ouve o filho, certamente terá uma vítima de pedofilia na casa. Ouve os teus filhos. A gente já falou de internet, e eu quero dizer para você o seguinte, onde tem que ficar o computador da nossa casa? Na sala. Mas o meu filho tem no quarto dele, mas eu tenho no meu, mas eu tenho no escritório, mas ele vai na lan house. Não, gente, para mexer no computador da minha casa tem que ser na minha sala. Computador nas nossas casas que tem criança tem que ser na sala virado para onde a gente passa. Não é na sala no cantinho com a tela virado para a parede, não. É na sala virado para onde a gente passa, porque eu passo assim, ó. Ela nem vê. Eu paro, leio tudo, porque ela está falando mesmo, conversa sai, ela nem viu. Eu nem vejo que eu vejo. As meninas não veem. Computador, gente, tem que ficar na sala virado para onde a gente passa, para todo mundo ver o que está fazendo. Porque quando fica assim, eles não se escondem. Eles não acessam alguns sites que não pode. Vamos bloquear, né, alguns sites que possam ser perigosos para os nossos filhos. Conversa com alguém, chama o William. Vamos bloquear, William, o site tal. Quais são os sites perigosos? Vamos pôr um sistema aqui que a gente possa bloquear o computador, sei lá. Se preocupa com isso, é importante. Ter um computador em casa para fazer trabalho também é importante. Ter um computador em casa para fazer pesquisa também é importante. Quando vou ter computador, não, gente, não vamos radicalizar. Vamos ter um computador. Hoje é difícil, a gente não tem internet. Mas vamos cuidar dos nossos filhos, porque nossa família é o nosso maior bem, né? É mais importante que qualquer outra coisa. Então vamos ficar atentos. Então, computador na sala, fiscalizar sites visitados, ter a senha dos filhos. Ah, as crianças não vão gostar agora. Papais, pega a senha dos seus filhos. MSN, Facebook, MSN, Facebook, pega a senha dos teus filhos. Twitter. Orkut está em baixa, mas Orkut também. Vai que alguém passa lá, o cara não é atualizado. Orkut. Pega a senha de tudo. Sob pena de não poder mexer no computador. Ah, você não vai me dar a senha? Beleza, então tá bom. Então você vai pensando e não vai mexer na máquina até o dia que você me passar as suas senhas. E se você trocar, eu vou acessar, vou saber que você trocou. Vai pensar de novo. Pais, exijam a senha dos seus filhos, todas as redes sociais, por favor. Se você não souber, alguém da sua família adulta vai saber mexer. Aí você fala, dá uma cutucada lá pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana já dá pra gente saber. Porque o pedófilo é um processo lento, não vai resolver tudo em uma semana. Ele vai conquistando. Então, se você conseguir acessar, nem que seja via lan house, quem não tem computador em casa, via lan house uma vez por semana, sob pena de ele não ir mais na lan house fazer nada. Tá bom? Vamos ter a senha dos nossos filhos. Na hora de conseguir as provas, calma. Controle para conseguir as provas. É preciso dialogar com o filho. Outro dia minha filha, orientada por minha vida inteira, estava na internet, tinha um pedófilo plantado.
minha filha de 17 anos. E o cara começou fazendo gracinha, querendo conhecer, se apresentou como um menino de 14, ela era mais nova. E eu estava acompanhando esse vídeo da pedofilia, gente, fala, vocês não têm risada de mim. Não conto pra ninguém, viu? Essa parte corta. Menino que tá filmando, sei lá quem, corta essa parte. Aí o que eu fiz? Fiquei tão nervosa, tão irada, e liguei pro senador lá pra Malta. Ai, senador, pelo amor de Deus, o cara tá falando isso pra minha filha. Eu não acredito que esse cara usava. Ih, Terezinha, pelo amor de Deus, você não entendeu nada, né? Ainda tomei uma dura do senador. Como você vai dar esse piti todo, dar essa crise, né? Não funciona assim, Terezinha. Você não está preparada para lidar com o caso de pedofilia ainda. Ainda tomei uma dura dele. Sabe por quê, gente? Porque é minha filha, né? A gente cuida, mas quando mexeu com o da gente, fala, vira um bicho. É natural. Só que a gente precisa aprender a controlar. Porque dependendo da nossa ação, a gente perde a chance de tentar aprender. Não estou falando que você vai expor o teu filho, volto a dizer. Há provas que, infelizmente, a gente não consegue, graças a Deus, não consegue expor os nossos filhos. Não, mas tenha calma na hora de lidar. Depois que eu falei com o senador, eu entrei online como se fosse e comecei a instigar o cara. Aí chamei, falei, quero sim, quero te conhecer, você mora onde você vai? Papai, então, meus pais não ficam em casa. Aí eu já, o senador já tinha me dado uma dura, né? Se eu não aprendesse. Aí eu fui conversando com essa pessoa, aí no final ele saiu, e quando ele voltou, na verdade ele não era um pedófilo, que é pior, ele não era um pedófilo. Depois não era um pedófilo em tese. Depois nós descobrimos, porque eu achei que ele era uma pessoa desconhecida, nós descobrimos que ele nos conhecia de uma família, tudo, não significa que não era pedófilo, tá? E que ele estava fazendo uma, segundo ele, né, e sabe aquela frase assim, você finge que me engana, eu finge que acredito, e aí a gente vive bem? Você já ouviu essa frase? Então, e aí eu fingi que ele me enganou, aí ele veio e falou, não, eu sou conhecida de vocês, foi uma brincadeira com a Larissa, que eu queria ver até onde ela ia, não sei o quê, tudo bem que o cara não era pedófilo, mas até hoje eu não deixei, coloquei esse link no Facebook, não quero saber dessa amizade com essa pessoa, não sei. A Larissa, som, bloqueou, então tirou de lá, não tem mais esse menino lá, tá? Mas eu entrei em pânico, então não entre em pânico, eu errei. A gente erra, lógico, e eu errei, então não é. Tenha calma, tá bom? Já está acabando. Calma, autocontrole para conseguir provas. Característica das vítimas. Como que eu vou saber se meu filho está sendo vítima de pedofilia? Pais, como eu vou saber se meu filho está sendo vítima de pedofilia? Ela é uma criança retraída. Você conhece seu filho? Antes ele era esporádico, brincalhão, alegre, comunicativo, de repente ele se retrai. Aí ele fica retraído, estranho, calado. Aí ela fica meio desconfiada. Tudo que você falar, eu sei. Ai, sabe, você vê que ela é desconfiada de tudo. Presta atenção. Confusa. Ai, eu quero, ai, eu não quero, ai, eu vou, ai, eu não vou. Ai, sabe uma coisa assim, muito confusa em excesso? Aterrorizada. É assim, o que é aterrorizado? Eu tratei de um caso de pedofilia que morava na rua e um dia a mãe estava estendendo uma roupa num sábado de manhã. E o pedófilo entrou no quintal. A filha fez... Aí fez assim discretamente. A mãe viu o que a filha fez, mas a mãe não viu que o pedófilo entrou. Aí a mãe falou, por que você ficou assim assustada? Ai, mãe, eu tive a sensação que eu vi um bicho assim, uma imagem, ela administrou. Aí da segunda vez a mãe ficou desconfiada, achou estranho. E da segunda vez a mãe pegou que era o primo da mãe, que estava acusando da filha. Nós conduzimos esse caso também, tratamos e acompanhamos a família. Enfim, a criança fica assustada. Algumas coisinhas que essa criança assustada. Então, criança assustada, dobra a atenção. Deprimida, chora. Tudo chora. Tudo chora. Sabe uma criança chora o tempo inteiro? Você fala, chora, você elogia, chora, tudo chora. Fica atento, criança deprimida, possivelmente é vítima de pedofilia. Aquela crise, eu não gosto, ninguém me ama, ninguém me quer. Sabe aquela coisa que eu tenho vontade de morrer? Ai, eu não quero estudar. Ai, eu não quero ir para a escola. Eu não quero ir na casa do tio, da tia. Quando ele não quer ir, presta atenção, hein? Quando a criança fala para você que ela não quer ir para a escola, ou ela está sofrendo bullying, estou falando daquela criança espertinha que fala isso de vez em quando para dormir um pouco mais. Presta atenção, a gente é adulto, sabe definir, sabe diferenciar. Mas ou ela sofre bullying escolar, ou ela é vítima de pedofilia. Presta bastante atenção nisso, tá? Então, não quer ir? Tá assim, tem vontade de morrer? Essa criança pode ser vítima de pedofilia. Medo de serem castigadas. Então, tudo ela tem medo, uma criança muito medrosa. Então, assim,
Olha, se você fizer isso, eu vou... Não, mãe, tá bom, então eu vou aceitar. Não, ela tem que ter medo, mas ela não pode ter pavor, desespero. Porque senão você já vai perceber, faz uma correlação. Ela está sendo pressionada por um pedófilo, ela fica muito assustada. Então, quando faz uma pressão nela, ela também fica naquela mesma proporção. Se fica aquele exagero, tudo demais é suspeito, né? Então, fica bem atento quando você der um castigo e houver um desespero. Tem de haver um respeito, não um desespero. Queda no rendimento escolar, fique atento. Se você foi bom na escola, agora caiu, vítima de bullying, vítima de pedofilia, algum abuso que a criança está sofrendo. Ainda que não seja de pedofilia. Como eu disse, nossa família é o nosso bem maior. Então nós devemos proteger os nossos filhos, não é? Essa é a imagem de uma criança. Onde eu devo denunciar? Então, eu devo denunciar no Conselho Tutelar, no Ministério Público, na Promotoria da Criança, telefone 90, Poder Judiciário, Disque 100. Temos no site da safernet.org.br, é um site específico para denúncias de pedofilia. O site que o senador Mário Malta criou, todoscontrapedofilia.com.br. Tem o meu blog, terezinhaneves.blogspot.com. Tem links para denunciar para a polícia. Do lado do meu blog tem links para denunciar para a Polícia Federal, tem vários links para denúncias. No meu site pode denunciar, no meu e-mail. Se você teve problema com pedofilia, criança, você não quer falar para o seu pai, por um acaso, no primeiro momento? Fala para mim. Se por um acaso você tem algum problema de relacionamento com a sua família, que não deve ter, deve se relacionar bem. Mas se você tiver, fala para mim, manda um e-mail para mim, conversa comigo, fala, tia, eu estou sofrendo isso, mas eu estou receosa de falar com meu pai. Eu vou te ajudar a conversar com seu pai. Eu vou preparar a situação, você não vai apanhar, e ele vai compreender que isso precisa ser resolvido. Mas não se esconda. Não se esconda, por favor. É muito importante que você entenda que nós precisamos falar. Se nós não falarmos, cada vez mais o pedófilo ganha terreno. Agora nós aprovamos uma lei, vocês verem como isso é prolongado. Não sei se alguém acompanhou a lei Joana Maranhão, daquela nadadora. Era assim, tinha um período para prescrever o crime, né? Então assim, teve a notícia do crime hoje, né? Aí nós tínhamos aí 5 anos. Agora, a gente pode, até mesmo, até os 18 anos. Por que 18 anos? Porque a gente pode, a pessoa já tem condições, tem conhecimento, tem capacidade sozinha de falar. Antigamente, 5 anos prescrevia. Agora a gente tem até os 18 anos para falar, depois da notícia do crime. Então, se está sofrendo agora, e se está vivendo hoje, mas sofreu há 10 anos atrás, a gente ainda pode denunciar, tá bom? Não desista de denunciar, não desista de viver o melhor que Deus escreveu para você. Deus escreveu uma história linda para nós e para a nossa família. E a gente sabe muito bem que tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim quer destruir o que Deus escreveu para nós, mas nós vamos viver o melhor de Deus. O melhor que Deus escreveu para a nossa casa e para as nossas famílias. Então não permita que essas situações, esse monstro chamado pedofilia, roube a sua paz, roube a sua infância, roube a história que Deus escreveu para você. Bom, agora eu quero conversar com vocês, porque vai depender de vocês. Eu tenho um vídeo que eu queria apresentar, são 11h15. Nós já estamos fazendo a palestra há 1 hora. Aí vocês vão dizer para mim se vocês têm disponibilidade ou não. Um vídeo, 1 minutinho rápido, que eu quero apresentar para as crianças, com vocês aqui, relacionado à internet. O perigo da internet, o perigo de deixar a criança sozinha. Depois eu tenho 1 ou 2 vídeos, se vocês quiserem, para apresentar só para vocês. Tirando as crianças daqui. Alguém quer ou quer ir embora? O que vocês disserem? Alguém quer continuar e ver o vídeo? Thelma, então a gente continua? Então vamos lá, William, me ajuda, pode cortar. A gente vai pôr um vídeo agora, que é com as crianças.